Eu gosto muito de Júlio Verne e tem muitas coisas que ele antecipou com uma precisão muito grande, né? A viagem ao redor da Lua, 100 anos antes, aí ele descreve a cápsula, Ele não mede o melhor? um tamanho, tudo. Você acha que ali é uma, vamos supor, ele já previa ou ele já era um espírito que conviveu no plano espiritual, sabendo aonde a humanidade podia chegar? Olha só, não é nem isso, tá? Lembra que existem muitos mundos? Existem mundos com tecnologias mais avançadas do que o nosso, tá? Se no mundo espiritual é móvel, se você pode se mover, você pode ter acesso a um lugar em que essa tecnologia seja possível. Eles não falam da gente ir para outro planeta, digamos assim, tal, no mundo de transição, aí o mundo vai sair. Digamos que nós sejamos um pessoal que vai sair, certo? Como se fosse assim, ó, desculpa te cortar. Tipo assim, a gente olha um planeta que já passou por aquilo que a gente está passando e é quase que uma lógica saber como que a gente Vou vai. dar um exemplo, tá? Eu e você somos desse planeta. Aqui tem micro-ondas, tem tablet, iPhone, tem air fryer, tem um monte de coisa, não tem? Aí digamos que a gente é um pessoal ruim e a gente vai para outro planeta primitivo. A gente tá reencarnado lá num lugar primitivo, sem nada disso. Em lugares. Aí a gente se encontra. Nos encontramos lá. Estamos lá caçando animais com aquela pele, aquele negócio todo. E eu sonho com uma caixa mágica, a gente bota comida e ela sai quente. Eu também sonho com isso. E a gente começa a ter reminiscência de uma coisa que a gente não sabe nem nomear. Poxa, uma caixa mágica. Não, eu tenho saudade de a gente abrir um botão e a água quente cair. É um chuveiro. Você está sonhando com um chuveiro, uma coisa que ela é corriqueira. Eu também. Aí você encontra 20 pessoas que sonham com isso. Para fazer um troço parecido? E a gente começa a criar uma civilização totalmente diferente do resto do planeta. Baseada em quê? Em sonhos. Caixas mágicas, água quente, dentadura. Por que eu estou falando isso do Egito? Você vai no Egito, tem ponte, você tem um tratamento para melanoma. Sabe o que é? Tem uma areia especial, aí descreve a região da África, areia radioativa, cai na caixa de chumbo, você aplica no lugar. Se for uma pessoa sã, desenvolve a doença, se aplicar no lugar. Radioterapia. Um monte de tecnologias. De onde eles saíram? Como que eles fizeram aquilo? Aqueles cálculos, aquelas coisas todas. Reminiscências. Agora, imagina a gente começar a falar sobre isso, dependendo da área de que você estuda. Tem uma cena da Jornada nas Estrelas, lembra? Não você assistia Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, Spock. Eu não assisti, Não mas assistiu, pode falar que eu sou nerd. com certeza alguém assistiu aí e vai Década de entender. 60, né? Ele é solto num planeta lá, vai guerrear com um alienígena e tem recursos no planeta. Ele não tem arma, não tem nada, mas tem recursos. Então ele para pólvora. Eu pego isso, pego aquilo, misturo e faço isso. Aí várias coisas para ele fazer armas. Então era só você saber como fazia e criava. Aí aquilo mexeu no meu imaginário bastante, né? E eu disse assim, nossa, eu sempre imaginei, se eu for num mundo primitivo, como é que eu produzo tal coisa? E eu me interessava como as coisas funcionavam. Então, por exemplo, se eu for para outro planeta e ainda lembrar alguma coisa, eu vou fazer penicilina, que é importante penicilina. Antibiótico, Então, pólvora. tem Quer um, ver uma coisa importante? Porcelana. tem um livro, ó, o próprio Júlio Verne tem um livro A Ilha Misteriosa, que é o relato Sim. de um rapaz lá, né, muito inteligente, que cai nessa ilha e ele passa por todas as fases Sim. da nossa era, né, Isso. fazendo tudo isso. Exatamente. Mas se você tem conhecimento, você já sabe. É Sim, como uma intuição. Não, por que não? Um passado. sim, sim. Tá entendendo? Você esteve lá e viveu essas coisas. Então, se a gente for para o mundo primitivo, que deve existir, a gente vem com o sentimento de um tablet, de uma Netflix da vida. Imagina que sofrimento é. Você tá num lugar primitivo sem água quente. A gente vê assim, água quente a qualquer momento. Tá? Bota o alimento, aperta o botão mágico e sai quente, cozido. Você entendeu que essas reminiscências vão existir? Perfeito. Só que a gente não lembra o que é, mas tem um anseio. Se juntar muitas pessoas com esse mesmo anseio, alguém vai tentar resolver o problema. Como é que a gente faz? E se a gente fizer? Vamos fazer uma caixa mágica com essa água quente? Não pode madeira porque apodrece, não pode isso porque barro, porcelana. A gente vai fazer porcelana para poder ter um cano para deslocar água quente. Vocês sabem que não tem muito tempo que se decifrou o cimento romano, né? Os romanos, lembra a Via Ápia? Tá lá inteirinha. Cada Sim. tijolinho. E a gente faz uma rua aqui, Isso. 6 meses depois acabou. Por que a deles dura para sempre e a nossa não dura 6 meses?
Qual é o segredo dos romanos? Os aquedutos romanos, aquelas construções romanas. Eu fui para Pádua, tem lá uma parede perfeita, tudo encaixadinho. Você tem aqui, não consegue isso. Como é que aqueles caras faziam aquilo ali com aquela perfeição e mantido unido? É um cimento eterno, não acaba nunca. Aí eles descobriram. Quando foi que a gente conseguiu um cimento equivalente dos romanos com aquela mesma... Quando a gente chegou na época de refinar metais, porque para você produzir o material que dá essa sustentação ao cimento, você precisa de temperaturas muito altas. Ah, mas os romanos não tinham essa temperatura muito alta. Tinham. Claro que não. Você tinha que ter isso, isso, isso. Tinha vulcão. Então, o componente que entrava no cimento romano era a cinza vulcânica, que dava o material que precisava e que misturava. Agora, como é que ele sabia? Você está entendendo? Interessante, Então, né? você que sabe do poder do cimento e a característica, digamos, você é engenheiro. Eu não entendo, mas digamos que você seja. Reencarna no mundo primitivo, eu quero um cimento bom. Não quero barro, não, quero um troço bom. É uma intuição, eu sei que isso serve. Ah, foi um espírito? Não necessariamente, filho. Tá? Não existe reencarnação, você não acredita nesse troço? Então, você tem dentro de você. Uma ideia inata. Isso, medicina, um monte de coisa. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Sabe qual é o remédio mais antigo do planeta? Maconha? O remédio mais antigo do planeta é a aspirina. Homens das cavernas conheciam aspirina. Por quê? Porque eles acharam. Você pega a casca do salgueiro por dentro, aí você tem um pó que é a aspirina. Faz do remédio para dor de cabeça e anti-inflamatório. Então eles conheciam casca de salgueiro. Tá? Eles usavam para tratar dores. Caramba. Como é que eles chegaram nessa conclusão? E não era só isso que eles tratavam. Várias plantas, que hoje a gente tira remédios, eram usadas por povos primitivos. Como é que ele sabia? Como é que você pode testar que o digital, a dedaleira, produz remédio para o coração, que aumenta... Espera aí, é muito complexo para você. Ah, do nada ele fez um teste, descobriu que aquilo faz bem pro coração. Você tá entendendo? Tá forçando a barra... É mais fácil acreditar que alguém deu a informação? Ou então você lembra dela? Perfeito, interessante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.